Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. É uma alegria ter vocês aqui para nós respondermos questionamentos voltados para a Palavra de Deus, para explicarmos assuntos difíceis, e você, inclusive, pode mandar a sua pergunta para mim. No meu Instagram, está aparecendo aí embaixo, você pode enviar, assim como fez o Jossam. E o Jossam mandou uma pergunta bem complicada. Na realidade, eu nunca parei para pensar na resposta desta pergunta que ele me enviou. E vamos lá, vamos responder. Fica com a gente até o final. Olá, pastor Erazar. Me chamo Jossam, sou de Teoflotone, Minas Gerais, e tenho uma dúvida. Como entender o capítulo 12 de Levítico acerca do parto da mulher, em que fala que se a mulher tiver um filho homem, ela estará imunda por 7 dias, até na sua menstruação. E se tiver uma filha mulher, ela será imunda por 2 semanas, até na sua menstruação. Como entender esse capítulo? Fala sério, pastor. Muito obrigado, Jossam, por sua pergunta. Nós vamos ler o capítulo 12 aqui. Eu tenho em minhas mãos o capítulo 12 do livro de Levítico. E o capítulo 12 diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo... Fala aos filhos de Israel, dizendo, se uma mulher conceber e tiver um varão, então um rapaz, um menino, será imunda 7 dias. Essa imundície aqui não tem que ver no sentido de que ela ficaria suja e não tem nada a ver com isso. Eu vou explicar mais à frente, mas vamos ler o texto, não é? E o texto diz, ela ficaria imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda, ou seja, no período menstrual. No 8º dia, se circundará o menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não virá ao santuário até que se cumpram os dias de sua purificação. Aqui é uma purificação ritualística. A mulher deveria ficar separada, não deveria tocar em nada, etc. Inclusive, o marido não poderia, chegar-se a ela, e eu falo aqui do ato conjugal, durante esse período. Então, ela tinha 7 dias, aí circuncidava o rapazinho no 8º dia, e depois o marido ainda teria que ficar 33 dias sem chegar-se a sua esposa, não é? Agora, olha o que diz o verso 5. Mas se tiver uma fêmea, será imunda 2 semanas, como na sua separação, porque não ia circuncidar, 2 semanas na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue de sua purificação. Quer dizer, no rapazinho era 33 aqui, 66 dias. E quando forem cumpridos os dias de sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro e para o holocausto, um pombinho, enfim. E aí vinha a oferta de sacrifício, seria purificado. E você já fica se perguntando, mas como assim? Primeira coisa que a gente tem que saber é por que a mulher, quando tinha uma menina, ficava mais tempo imunda, quer dizer, tem algum problema com ter filhas e não filhos? Eu fiz algumas pesquisas em alguns comentários bíblicos que eu tenho e eu separei algumas que eu gostaria de ler aqui para vocês. Quando nascia uma menina, a mãe ela era cerimonialmente imunda pelo dobro de tempo, o dobro de dias que era exigido no caso de um menino. Nenhuma razão é dada para essa disparidade na Bíblia, nenhuma razão, tá? E as explicações que surgem, elas são meramente especulativas. Por exemplo, alguns davam a sugestão de que o feto feminino fosse considerado mais contaminante do que o masculino, mas isso não tem um apoio científico, então é meramente especulação. Talvez a diferença tenha que ver com a posição social comparativa dos sexos numa sociedade patriarcal e como o fato das futuras funções menstruais da menina. Mas também, quer dizer, a menina vai menstruar quando estiver na adolescência, não faria sentido. A presença de sangue no corrimento é claramente o agente contaminante e merece procedimentos especiais, visto que o sangue e a vida estão intimamente ligados na legislação de Levítico. Então, a imundície de que fala o texto aqui não é porque a pessoa está imunda, assim, está suja, não. Tinha que ver com os fluxos que saíam durante o parto, o sangue principalmente, e a gente sabe que o sangue é um agente contaminador por excelência, então Deus, para prevenir a saúde da própria mulher e também do esposo, da família, enfim, fazia com que a mulher ficasse separada. Ok.
Esse foi o comentário da série Cultura Bíblica, mas tem um outro comentário de Warren. Para mim foi o melhor, eu gostei bastante, não é? E o comentário diz o seguinte, eu vou ler aqui com vocês. É provável que haja questões de saúde envolvidas nessas instruções, uma vez que a mãe é considerada até certo ponto imunda durante 40 dias depois do nascimento de um filho e 80 dias depois do nascimento de uma filha. Isso significa que ela podia descansar e se recuperar antes de retomar suas tarefas normais da casa. Opa! Então, aqui a gente já tem uma primeira explicação que é muito interessante. O fato de Deus pedir e dizer assim, olha, está imunda, era mais ou menos para que o próprio homem dissesse, opa, não posso chegar, não posso, né, exigir que ela faça trabalhos forçados, trabalhos pesados dentro de casa, enfim, que ela desenvolva suas atividades, ou mesmo que o marido se chegasse a ela para manter relações. Então, durante esse período, era uma proteção maior para a mulher. Então, a gente tinha 40 dias para a mulher descansar dos labores da casa, das atividades, deixar de lado também nesse momento as relações matrimoniais e dedicar-se apenas ao seu filho. A pergunta que permanece é: por que uma menina, uma garotinha, exigiria que a mãe ficasse 80 dias? Bom, se com 40 dias eu entendo que ela já poderia voltar às atividades normais da casa e também até um período de resguardo que ela poderia já voltar a ter algo com seu esposo, por que com o nascimento de uma menina isso ainda não seria possível? Nós entendemos que o tempo de 40 dias seria necessário para a mulher. Logo, se estende por mais 40 dias quando ela tem uma menina, significa que talvez aqueles 40 dias fosse para a própria criança, mas aí ficam alguns questionamentos, quer dizer, uma criança, uma menina, é mais frágil do que um menino? Vamos ler aqui, eu achei muito interessante a abordagem que esse comentário bíblico fez. Esse procedimento promovia seu próprio bem-estar e também o da criança. Além disso, protegia a mãe de possíveis enfermidades trazidas por pessoas infectadas que quisessem ajudá-la ou pela propagação de qualquer infecção que pudesse acontecer, não é? As escrituras não explicam por que era considerada impura durante um período 2 vezes mais longo quando dava à luz a menina. Não há qualquer prova de que as meninas recém-nascidas sejam mais frágeis que os meninos e, portanto, precisem de mais tempo com a mãe. Isso é um fato. Cientificamente, nasceu uma menina ou nasceu um menino, ambos são frágeis, são bebês e não há nenhuma prova científica de que a menina seja mais frágil que o menino. Logo, por que 40 dias a mais? Olha o que diz aqui. Talvez Deus tenha estabelecido essas prescrições principalmente em função da saúde da mãe e para que ela pudesse criar laços mais fortes com a filha. A estrutura social de Israel, naquela época, era sem sombra de dúvida masculina. E os filhos eram mais bem recebidos do que as filhas. O rapazinho, o menino, ele era melhor recebido dentro, né, do clã, dentro da sociedade, ali dentro da família, ao passo que a gente não pode negar que em muitos casos, não por ordem de Deus, mas pela própria sociedade da época, a gente vai perceber que havia uma certa predileção em relação ao rapaz do que à moça. Isso tem diversas razões. Uma delas é que se esperava o Messias, então toda mulher que tinha um filho pensava, quem sabe ele não é o Messias. Então quando vinha uma moça, não vai ser o Messias, né? Essa é uma das razões, mas existem muitas outras. O fato é que Deus, olhando para a situação em que Israel estava, sabendo que a sociedade vivia dentro de uma cultura que valorizava muito mais o homem, talvez Deus tenha, na sua infinita sabedoria, dito, olha, com a filha, quando nascer, vai ficar 80 dias, que é para a mãe criar laços com aquela menina, para que aquela criancinha ela desenvolva ela tenha um amor maior, ela receba mais carinho, mais atenção, porque talvez as circunstâncias da época não fossem tão favoráveis, e Deus então na sua preocupação fez com que quando uma garotinha nascesse, ela então pudesse usufruir do carinho e do afeto da mãe por 80 dias. Isso
também, aqui vai uma opinião pessoal, eu não posso afirmar com toda segurança, mas o fato talvez de as meninas elas terem aspectos emocionais um pouco mais aflorados do que o homem, eu não sei se eu estou usando as palavras mais corretas, mas as meninas elas são mais emotivas, elas têm assim um lado emocional mais forte que os homens, que já são criados para lutar, para a guerra, para defender a minha propriedade, para defender a minha família, para ser o protetor, o provedor. O homem é aquela coisa mais bruta, ele vem para ser esse guerreiro, esse homem, sabe, forte, para proteger. Então, logo que nascia um homem, a influência paterna, o pai, ele já assumia as suas funções ali e o garotinho já entrava no ritmo, né, do guerreiro, do homem, daquele que protege. Já a moça, ela teria que ter a presença da mãe. Como ela é mais afetiva, mais emocional, esse período de 80 dias após o nascimento era extremamente importante. Conquanto nós não tenhamos nenhum texto que explique esse período, eu posso garantir uma coisa para você. Deus com certeza o fez por amor às mulheres. Então, ao contrário do que alguns poderiam pensar, que esse texto consideraria a mulher mais imunda, porque nasceu uma menina, ela vai ficar 80 dias, que absurdo, um menino só 40, que coisa, não é? Parece que a menina é mais imunda do que o menino, como pode? Ao contrário, era Deus protegendo e dizendo assim, quando for uma menina, passa 80 dias com o bebezinho. Quando for um menino, 40 dias já tá bom e a mãe já pode voltar às suas atividades, claro, dando ainda atenção ao seu bebê, mas quando for uma menina, ela é aquele serzinho, sabe, mais delicado, mais emotivo, né? Voltado com as emoções mais fortes, talvez, que a do homem. Eu não estou falando de uma regra, mas em linhas gerais é assim. Então Deus diz assim, olha, com ela, 80 dias, para que ela tenha toda a atenção da mãe. O pai não se chega à sua esposa nesse período, ela não faz trabalho pesado. Para a mulher, uma bênção, e para a bebezinha, passar mais tempo com a mãe também era uma bênção. Eu espero ter ajudado você, que Deus abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.